E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula onde a gente vai continuar a analisar o ativo, analisando agora o ativo não circulante, tá ok? Vamos falar aqui rapidamente a respeito do realizável a longo prazo, depois vamos falar também aí de imobilizado, intangível e investimentos, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, algumas posições a respeito do ativo não circulante, só para a gente relembrar, né? As contas então serão classificadas do seguinte modo, olha lá o artigo 179. Ele fala aqui que no ativo realizável a longo prazo, lembrando que o inciso 1 fala do ativo circulante, tá ok? A partir do inciso 2 temos aí o ativo não circulante. Então, ativo realizável a longo prazo. Então, temos os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. E a gente já sabe que essa redação após o término do exercício seguinte seria melhor após os próximos 12 meses, ou seja, do 13º mês para frente. Né? Esses direitos que eu tenho de recebimento a partir do 13º mês para frente estão aqui no ativo não circulante realizável a longo prazo. E ainda ele diz que também os direitos, né, derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, a diretores, a acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Ou seja, então são itens, né, itens não usuais, direitos derivados aqui de seja uma venda, um adiantamento ou um empréstimo a pessoas ligadas, né? Pessoas ligadas, como aí uma coligada, uma controlada, um diretor, um acionista, um participante do lucro. Então, cuidado aqui, hein? Cuidado aqui que as bancas podem tentar fazer uma pegadinha aqui. Não é toda e qualquer venda, ou seja, que eu tenho um direito, né, uma venda a prazo com esses caras que vai me gerar então um direito de longo prazo. Não, apenas aquelas vendas não usuais. Por exemplo, a minha entidade é uma entidade industrial que fabrica determinado produto. Se eu vendo esse determinado produto a um diretor, a uma coligada, a uma controlada, a um acionista, eu vou classificar isso aqui no ativo circulante ou não circulante, a depender aí do prazo de realização, tá ok? Porque aquilo ali é uma atividade usual. Agora, uma coisa é essa empresa que vende produto vendendo lá um caminhão, vendendo um caminhão lá do seu imobilizado que está totalmente depreciado, vendendo esse caminhão a um acionista. Não é atividade usual vender caminhão, portanto, independente do prazo, não importa se eu vendi isso aqui para recebimento daqui um mês, 2 meses, 438 meses, não importa. Isso aqui vai ficar no ativo não circulante realizável a longo prazo, ok? Atividade não usual. Bom, em investimentos, a gente tem participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificados no ativo circulante, assim como aqueles que não se destinam à manutenção da atividade. A gente vai ver que a manutenção da atividade ou está aqui no imobilizado ou no intangível, tá ok? Tá ok? Então veja que em investimentos a gente tem uma classificação residual, né? Temos participações permanentes em outras sociedades, por exemplo, ação que eu adquiro de outra entidade com intenção de permanência, ou seja, não estou adquirindo aquela ação com fins especulativos, tá ok? E aqueles direitos não classificáveis em nenhum outro lugar, ou seja, não classificável no ativo circulante ou no imobilizado intangível. Por exemplo, uma obra de arte na sala do diretor, na sala do presidente, né? Trata-se de investimento. Um terreno que eu possuo, né, não está sendo utilizado, ou seja, eu adquiri ele apenas com o intuito de valorização futura. É uma propriedade para investimento, portanto, está aqui dentro de ativo não circulante de investimentos. Bom, no imobilizado, o que a gente tem? Direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados, olha lá, à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram à companhia, transfiram os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Então essa parte final aqui, né, está falando do arrendamento mercantil financeiro, né? No arrendamento mercantil financeiro, isso aqui é um tópico de contabilidade avançada, mas só para a gente ter uma ideia por que está sendo dito isso, né? Essa transferência de benefícios, riscos e controles. Porque, de acordo com o CPC 06, que é algo inerente à contabilidade avançada, a gente aprende que um arrendatário em um arrendamento mercantil financeiro, ele ativa um objeto de arrendamento, um item objeto de arrendamento, mesmo sem ter a sua propriedade, ou seja, a propriedade não é essencial para a ativação de um item. Né? Eu tenho que ter o controle desse item, ou seja, vai gerar benefícios econômicos futuros através do uso desse item, portanto, o arrendatário, mesmo sem ter a posse daquele equipamento, sem ter a propriedade, apenas ter a posse daquele equipamento, ele vai ativar isso aqui dentro do seu patrimônio. Né? Então, é exatamente isso que eu falei. Inclusive, essas operações que transferem esse controle desses bens, os benefícios e riscos
inerentes à propriedade desse bem, tá ok? Então não é necessário o título de propriedade para que eu ative um item. Essa aqui é a ideia aqui. Bom, no intangível ele fala dos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido, que a gente chama de goodwill, né? Goodwill é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, então eu adquiro determinada entidade por um valor superior ao seu valor de mercado, porque eu acho que ali aquela entidade vai ser extremamente lucrativa, né? Então, essa é a expectativa, a expectativa de rentabilidade futura, chamada de goodwill, né? Muitos consideram esse fundo de comércio adquirido aqui uma expressão sinônima de goodwill, ok? Apenas aqui tem uma leve impropriedade nessa classificação, porque o goodwill ele é realmente classificado, na verdade, no balanço individual, no próprio investimento. Por exemplo, adquirir uma entidade 100% de outra entidade. Ela valia, o valor de mercado dela era R$100, eu paguei 200. Paguei com ágio de R$100, né? Esse R$200 que for o custo de aquisição, todo ele fica no ativo não circulante de investimento. Então perceba que esse goodwill, no fim das contas, ele está no balanço individual da adquirente, dentro do valor de custo desse investimento. Mas no balanço consolidado, e apenas no consolidado, quem faz balanço consolidado, só para a gente ter uma ideia, isso aqui não vai cair na prova de contabilidade geral, é a controlada com a sua controladora, né? Então, a controlada com a sua controladora, elas somam os seus balanços, né, para que se apresente como se fosse uma única entidade, alguns ajustes a serem realizados. O que é importante é que apenas no balanço consolidado é que esse fundo de comércio adquirido, ou seja, o goodwill, ele é reclassificado para o intangível, como está aqui no inciso 4, ok? Mas enfim, se cair aqui algo literal numa prova de contabilidade geral, falou de fundo de comércio adquirido, você vai colocar isso aqui no intangível, ok? Porque é assim que está na lei. Bom, parágrafo único fala que na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior do que o exercício social, que geralmente aqui é de 12 meses, a classificação, então, de circulante ou não circulante terá por base o prazo desse ciclo. Lembra o que é o ciclo operacional? O ciclo operacional nada mais é do que o prazo que decorre aí entre a aquisição de matérias-primas, né? Vou produzir um produto aplicando insumos e mão de obra, vou vender esse produto e ainda tenho que receber esse valor proveniente dessa venda. Então esse é o ciclo operacional em empresas mais complexas, onde o ciclo operacional é superior a 12 meses, a classificação em circulante e não circulante obedece o prazo do ciclo operacional, ok? Bom, maravilha. Então, ativo não circulante, a gente tem basicamente aqui 4 subgrupos, né? Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Vamos dar uma olhadinha aqui no realizável a longo prazo, né? Então, a gente viu que no realizável a longo prazo, estão classificados os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, a gente já viu, né? Após os próximos 12 meses, ou seja, do 13º mês, né? Vou colocar aqui, né? Do 13º mês para frente, né? Assim como derivado aí dessas atividades não usuais com pessoas ligadas, né? Derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a pessoas ligadas, olha lá, coligada, controlada, diretor, acionista, participante do lucro, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Então, basicamente, a gente tem duas grandes separações de itens do realizável a longo prazo. Direitos que são realizáveis do 13º mês para frente e essas operações, né, não usuais com essas pessoas ligadas. Então, lembrando aqui, operações não usuais. Não usuais. Por exemplo, cuidado, empréstimo aqui, né? Se eu sou uma instituição financeira e concedo um empréstimo a um diretor, eu vou classificar esse direito ou no circulante ou no realizável a longo prazo, porque essa é a atividade operacional de uma financeira, ok? Agora, se essa financeira vende um computador depreciado para esse diretor, com prazo de vencimento de 1 mês, isso aqui vai estar independente do prazo no realizável a longo prazo. Então, cuidado, são atividades não usuais, ok? A gente tem que analisar a atividade da empresa. Bom, vamos fazer algumas questões, né? Já falei demais. Então, segundo a Lei 6404, no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nela registrados nos seguintes grupos. Então, ativo circulante e ativo não circulante, composto pelo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Tá ok? Essa aqui realmente é a disposição do ativo segundo a Lei 11.941/2009, né? Onde houve aí uma grande mudança em relação a essa classificação. O ativo foi
foi então modificado para ativo circulante e ativo não circulante, sendo não circulante subdividido aqui em 4 subgrupos, ok? Então, de acordo com a referida lei, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas, participantes do lucro, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia, devem ser classificados aonde? A gente acabou de ver, né, no realizável a longo prazo. Então, questão extremamente simples. Na verdade, a gente poderia ter começado a ler a questão daqui, né? Perdemos tempo ali lendo o comando inicial dessa questão. Então, bem tranquila, né, pessoal? Questão 2, os adiantamentos concedidos às sociedades controladas não ligados à exploração do objeto social da empresa devem ser registrados no ativo não circulante. Sim, né? No ativo não circulante realizável a longo prazo. Então, isso aqui está corretíssimo. Então, veja, a gente viu que são empréstimos, vendas e adiantamentos, né? Não ligados à exploração, ou seja, atividades não usuais, a pessoas ligadas, ele falou que a controladas. Então, maravilha, isso aqui está corretíssimo. Questão 3, o grupo de contas do ativo é dividido entre ativo circulante e ativo não circulante. Verdade. No ativo não circulante está o subgrupo realizável a longo prazo. É uma conta a ser contabilizada no realizável a longo prazo. Então, bancos está lá no ativo circulante. Veículos está lá no ativo não circulante imobilizado. Lembrando que ele quer no realizável a longo prazo. Duplicatas a receber. Duplicatas a receber é um problema, né? É um problema. Por quê? Vai depender, né? As duplicatas que eu tenho a receber nos próximos 12 meses estarão no meu ativo circulante. Agora, as duplicatas que eu tenho a receber de vendas, né? De vendas a prazo, que eu receberei a partir do 13º mês para frente, né? A partir do 13º mês, isso aqui vai estar no ativo não circulante realizável a longo prazo. Então, eu vou deixar de stand-by, se não tiver nenhuma melhora, eu vou de duplicados a receber. A D fala empréstimos a diretores. Ora, se for uma atividade não usual, né? Se for uma atividade não usual, por exemplo, não é uma instituição financeira, né? Então, certamente, isso aqui estará no ativo não circulante realizável a longo prazo, né? Então, eu vou de D porque é a melhor alternativa. É a melhor alternativa. Essa é uma questão que, no meu entendimento, poderia ser anulada, né? Por quê? Primeira coisa, fica claro aqui que é uma entidade comercial, uma entidade industrial, ou seja, uma entidade em que o empréstimo, atividade empréstimo, não é usual. Em nenhum momento fica claro isso. Novamente, se fosse aqui uma instituição financeira, o empréstimo, seja para diretor, seja para mim, seja para você, é atividade usual. Então, a classificação entre circulante e não circulante, realizável a longo prazo, vai depender do prazo de realização. Então, independente para quem que está sendo realizado o empréstimo, porque essa é uma atividade oficial de um banco, de uma instituição financeira. Aqui não ficou claro que não se trata de uma instituição financeira, ou seja, uma entidade geral, aí, comum. Então, cuidado, né? A Consulplan aqui, essa grande banca que fez essa prova, deveria ter colocado isso aqui no enunciado para a gente ter certeza, né, que empréstimos a diretores são classificados no ativo não circulante realizável a longo prazo, porque não seria uma atividade usual dessa empresa, não ficou em nenhum momento isso aqui claro, ok? Então, novamente, poderíamos até assinalar a alternativa C, se fosse aqui um direito, né, a partir do 13º mês, realizável a partir do 13º mês. Então, bom, mas serviu aqui para a gente ter uma noção a respeito de como isso cai em prova, né? Muitas vezes as bancas acabam não dando todos os dados, né? Mas você acaba, né? Você acaba tendo aí um traquejo, né? O cara está querendo falar do realizável a longo prazo, então certamente a alternativa D é a correta, né? Você muitas vezes tem que identificar isso, né? No enunciado. Por onde será que esse examinador está querendo navegar? O que será que ele está querendo cobrar, né? Então dá para você notar que certamente ele está falando daqueles empréstimos a pessoas ligadas, desde que seja uma atividade não usual. Mas não é uma questão perfeita, não. Bom, questão 4. Suponha que determinada empresa constituída sob a forma de sociedade por ações, capital fechado, tenha adquirido ações de outra empresa, mediante a negociação de bolsa de valores e não pretenda aliená-las. Não pretenda aliená-las antes de decorrido ao menos 2 anos.
eis que a aquisição se deu a título de investimento financeiro com potencial de valorização em horizonte estendido. Ou seja, o cara, teoricamente, que vai vender isso aqui, né, depois desses 2 anos. Referidas ações devem ser registradas no balanço patrimonial da companhia adquirente como o quê? Bom, lembre-se que a gente acabou de ver, né, que em investimentos, ativo não circulante de investimentos, eu tenho as ações, as participações permanentes em outras sociedades. Permanentes, ou seja, eu não tenho intenção de venda. Então aqui, certamente, ele tem intenção de venda. Ele não tem intenção de venda nos próximos 2 anos, mas ele tem intenção de venda. Ficou, né, subtendido isso aqui, olha lá, vamos dar uma olhadinha no enunciado, olha. Ele adquiriu ações de outra empresa e não pretende aliená-la antes de transcorridos ao menos 2 anos. Então, né, por lógica, a gente conclui que então que ele pretende vendê-las após esses 2 anos, né? Olha lá, ele tem potencial de valorização e horizonte estendido, então, certamente, quando essa valorização ocorrer nesse horizonte estendido, assim entendido como após esses 2 anos, ele vai vender essas ações. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que isso aqui não é um ativo não circulante em investimentos, porque não há intenção de permanência. Ora, se não há intenção de permanência, eu não posso classificar um ativo não circulante em investimentos. Então, com isso, resta apenas 2 classificações aqui para essas ações adquiridas. É um instrumento financeiro, vai ficar classificado no ativo circulante ou no ativo não circulante realizável a longo prazo. Vai depender da intenção da entidade a respeito desses títulos, né? Bom, na verdade, o CPC 48, que trata de contabilidade avançada, fala de instrumentos financeiros, que entrou em vigência em 1 de janeiro de 2018, ele não fala mais nem em intenção, né? Até 31 de dezembro de 2017, a gente analisava a intenção da entidade em relação a essas ações, a esses instrumentos financeiros. Se a intenção dela era vender no curto prazo, a gente deixava isso aqui no circulante, e se ela tinha intenção de manter até o vencimento ou não vender nos próximos 12 meses essas ações, a gente deixava no ativo não circulante, realizava a longo prazo. O CPC 48 ele não fala mais de intenção, ele fala de modelo de negócio, ou seja, você analisa o que a entidade tem realizado, né, com ações semelhantes àquela que ela está adquirindo, ou seja, com aqueles itens que ela está adquirindo, o que ela tem realizado em relação a esses títulos, esses itens adquiridos, assim como a característica do título propriamente dito, e a gente faz a classificação desse instrumento financeiro. O que importa é que aqui, novamente, né, dá para você perceber que o examinador está querendo navegar numa classificação de um direito realizável no longo prazo, ou seja, após 2 anos, algo que eu vou vender após os próximos 2 anos. Portanto, só resta a alternativa aí, né, ativo não circulante realizável a longo prazo. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com esses raciocínios, né, ou seja, tentar perceber o que o examinador está querendo cobrar. Maravilha? Bom, essas são as 4 questões que eu trouxe a respeito do ativo não circulante realizável a longo prazo. Não é muito cobrado em provas, né? Vamos passar aqui para o estudo do ativo não circulante em investimentos. Esse sim, mais cobrado, ok? Bom, então investimentos, só para a gente relembrar, investimentos, olha lá, a gente acabou de falar, as participações do quê? Permanentes. Permanentes em outras sociedades e direitos de qualquer natureza não classificáveis no circulante e que não se destine à manutenção da atividade. Então, a classificação é residual, né? Então, só coloquei aqui para a gente ter uma ideia, né? Participação, então, permanente em outras sociedades e bens não destinados à manutenção da atividade da empresa, né? Coloquei bens, mas a gente poderia ter colocado aqui direitos, né? Direitos também. Bom, vamos lá. Então, partindo do pressuposto que uma entidade adquiriu ações, cotas de outras entidades e ela tem a intenção de permanência. Ou seja, é um item classificado no ativo não circulante investimentos, né? A gente tem 2 métodos de contabilização dessas ações ou dessas cotas adquiridas. É o método do custo e o método de equivalência patrimonial, que é disparado mais cobrado em prova, né? É o mais complexo e é o mais cobrado em prova. Então vamos dar uma olhadinha no método do custo e no método de equivalência patrimonial. Aqui eu não vou entrar em disposições extremamente complexas a respeito do método de equivalência patrimonial, não, porque isso aqui é um conteúdo de contabilidade avançada, mas como a própria Lei 6404 menciona um método de equivalência patrimonial, em contabilidade geral pode ser cobrado sim, hein? Então muita atenção aqui. Bom, vamos falar do método custo, artigo 183, inciso 3. Ele fala que os investimentos em participação do capital social de outras sociedades, a gente vai ver o que são outras sociedades aqui embaixo, tá ok? Então, esses investimentos em outras sociedades serão avaliados pelo método de custo.
deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificada em razão do recebimento sem custo para a companhia de ações ou cotas bonificadas. Então essas outras sociedades, né, destacadas acima, são aquelas que não são coligadas ou controladas, não são sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum. Porque essas aqui são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, que nada mais é do que um método de ajuste. Ajuste no valor desse investimento, ok? Que a gente já vai ver. Então, essas entidades que não são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, consequentemente, são avaliadas pelo método de custo. Bom, coloquei aqui que as normas internacionais, ou seja, um assunto de contabilidade avançada, as normas internacionais admitem a mensuração de investimentos pelo método de custo apenas quando esses instrumentos não tiverem preço de cotação em mercado ativo e seu valor justo não puder ser mensurado com confiabilidade, tá ok? Mas não importa. O que importa para a contabilidade geral é que a gente tem esses dois métodos. Método custo e método de equivalência patrimonial, tá ok? Para a contabilidade avançada, esse método custo, na verdade, ele acaba não existindo, a entidade vai avaliar isso aí pelo valor justo, a não ser que seja essa exceção que a gente colocou, que a entidade não consiga mensurar esse valor de mercado, esse valor justo dessas ações. Mas, para efeito de contabilidade geral, é método de custo ou método de equivalência patrimonial e acabou, tá ok? Porque a lei fala disso. Então, para efeito de contabilidade geral, isso que importa. Então, vamos lá. Questão número 1 fala que a empresa deverá constituir provisão para perdas prováveis, conta redutora do ativo correspondente, quando forem comprovadas perdas permanentes nos investimentos em participações societárias. Foi o que a gente acabou de ver, né? Olha aqui, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente. Então, isso aqui está corretíssimo, né? Literalidade da Lei 6404, artigo 183, inciso 3. Bom, uma questão do ICMS São Paulo, um pouquinho mais antiga, né? Ele fala que a companhia futurista adquiriu 3% das ações da companhia atual em 20 de 2 de 2013 por R$ 4.560. As sociedades, olha lá, não são do mesmo grupo, nem estão sob controle comum, ou seja, que ele falou aqui pra gente que essas sociedades não são avaliadas pelo MEP, pelo método de equivalência patrimonial. O investimento adquirido não caracteriza controle, lembra que as controladas são avaliadas pelo MEP, então ele falou que não caracteriza controle, nem caracteriza influência significativa. Quando eu falo influência significativa, eu estou falando que não é uma coligada, não é uma coligada. Lembra que a gente viu que essas outras sociedades, olha lá, uma coligada ou controlada. Coligada é aquela em que a investidora tem influência significativa. Portanto, o que ele falou para a gente? Que aquela entidade não é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Ele falou que não é coligada, não é controlada e que não é uma sociedade do mesmo grupo ou controle comum, ok? Ou seja, em outras palavras, ele está falando que essa entidade é avaliada pelo custo. É isso que ele está falando no enunciado, de forma sorrateira. Bom, mas a companhia futurista possui intenção de permanecer com esse investimento por vários exercícios. Ou seja, novamente ele fala para você, olha, não há intenção de venda. Ou seja, isso aqui é algo classificado no ativo não circulante, investimentos. Se há intenção de permanência, né? Então, nesse caso, o investimento classificado no ativo não circulante será avaliado pelo método de custo, né? Método de custo, afinal, não é uma entidade avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Ele falou aqui, ó, não caracteriza controle, ou seja, não é mensurado pelo método de equivalência patrimonial, não caracteriza influência significativa, ou seja, não é uma coligada, então não é algo avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Então, sobra o método de custo. Então, veja que para uma prova de contabilidade geral, eu levo sim em consideração esse método de custo, tá ok? Vamos lá. Método de equivalência patrimonial. Esse método de equivalência patrimonial nada mais é do que um ajuste, hein? Olha lá, é um método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí, ou seja, a partir da aquisição, ele é o que? Ajustado. Ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos. Os ativos líquidos, que é ativo menos passivo, ou seja, o PL, né? Participação do investidor no PL da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos que a investida apurou.
e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Isso aqui ele está falando de lançamentos na conta justa de avaliação patrimonial. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar de ler aqui esse slide e depois eu vou fazer um exemplo prático para você entender o que é o método de equivalência patrimonial. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender muito claramente isso aqui. Então olha lá, os investimentos permanentes em coligadas ou em controladas ou em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum, serão avaliados pelo MEP. Lembra? As outras sociedades, né? Outras sociedades que a gente viu ali atrás. Sociedades. São avaliados pelo MEP. Isso aqui a gente chama de MEP, Método de Equivalência Patrimonial. Então o investimento ele é reconhecido inicialmente pelo custo e depois ele é alterado pela aplicação do percentual que a investidora possui no capital social da investida, né, sobre o lucro ou prejuízo apurado pela investida. Quando é investida por um lucro, a investidora reconhecerá um ganho de equivalência patrimonial lá no seu resultado. E quando é investidora por um prejuízo, a investidora reconhecerá uma perda por equivalência patrimonial também no seu resultado. Participação do investidor no lucro ou prejuízo deve ser reconhecido, olha lá, no resultado do período do investidor. Então essa é a equivalência patrimonial. Eu pego o lucro apurado pela investida e multiplico pelo percentual de participação. Então uma fórmula extremamente simples. A única coisa que você tem que saber é quem, então, é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Aqueles investimentos que eu controlo, né, ou seja, eu possuo mais de 50% das ações com direito a voto. As coligadas, que são aquelas entidades que eu tenho influência significativa, ela é presumida essa influência significativa se o investidor tem mais de 20% das ações com direito a voto, né, evidentemente sem que ele a controle, porque se ele a controlasse, seria o caso de uma controlada. Então, essas entidades, basicamente, para efeito de prova, é que são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Coligadas e controladas, tá ok? Então, o método de ajuste. Por que ajuste? Porque, inicialmente, eu vou reconhecer esse investimento pelo custo de aquisição. Ocorre que, posteriormente a isso, o PL dessa minha coligada, o PL dessa minha controlada, ele vai sofrer variação. Sim, a entidade vai continuar a sua vida e vai sofrer variação no PL, proveniente basicamente do lucro. Portanto, há variações do PL dessa investida, consequentemente a investidora vai fazer o quê? Reconhecer essas variações de forma reflexa. Como é que ela faz esse ajuste? Mediante a equivalência patrimonial. Vou fazer um exemplinho aqui para ficar muito claro isso aqui para vocês, né? A respeito aqui do método de equivalência patrimonial. Então, o que é o método de equivalência patrimonial? É um mero ajuste, né? Onde a gente pega o lucro líquido do exercício, apurado lá na investida, vezes o percentual de participação que a investidora possui nessa investida. Então, vou fazer um exemplo aqui, só para ficar mais claro para vocês, tá ok? Vou fazer um exemplo aqui, suponha, eu vou fazer aqui em forma de balanço patrimonial, ou seja, suponha que lá no balanço patrimonial, né, de uma entidade B, você vai lá, né, no seu ativo, por exemplo, seu ativo é igual, bom, não vou nem colocar o ativo, vai, o ativo é igual a 100 mil, vai, vamos colocar aqui, ativo é igual a 100 mil, né, o passivo exigível, por exemplo, é igual a 10 mil reais. Bom, consequentemente, qual que é o valor do PL? O PL é igual a 90 mil reais. Então essa aqui é a situação da entidade B que eu estou querendo adquirir. Ela tem aqui um PL de 90 mil reais, tá ok? Por exemplo, suponha aqui que o PL é constituído apenas pela conta capital social, 90 mil reais. Bom, suponha então que a entidade A vai adquirir a entidade B. Ele vai pagar quanto por isso? Ele pode pagar quanto que ele quiser, mas vamos fazer aqui de forma simplificada, ou seja, sem a ágio nessa aquisição, ele tenha pago 100%, né, dessas ações, o valor de exatamente 90 mil reais, que é quanto que é o PL contábil. Suponha que esse é o valor de mercado, né, dessas ações, ele pagou exatamente 90 mil reais por 100% das ações. Então qual que seria o reconhecimento inicial no balanço de A? Vamos lá, no balanço de A. Então o que A vai fazer? A entidade A vai reconhecer esse investimento lá no seu ativo. Então lá no seu ativo, eu vou fazer em forma de razonete, né? Só para facilitar. Ele vai ter aqui então um ativo não circulante, investimentos. Vou fazer em forma de razonete só para facilitar a nossa vida. Ele vai aqui ativar o valor pago. Ele pagou por isso 90 mil reais. Então pronto, isso aqui ocorreu na data da aquisição.
Na data da aquisição, ele pagou R$ 90 mil por 100% das ações de B, tá bom? Pagou R$ 90 mil. Então pronto. Veja que nesse momento eu tenho uma situação de equilíbrio. A entidade A pagou R$ 90 mil de algo que vale R$ 90 mil, né? Então, situação equilibrada. Estou olhando lá no capital social, né? Ou seja, no PL da entidade B, estou vendo que vale realmente o PL, vale R$ 90 mil. Então, situação de equilíbrio. Bom, suponha que essa compra ocorreu em 1 de janeiro de 2018. Ora, ao longo de 2018, B vai tocar sua vida, vai realizar vendas, vai pagar suas despesas, né, vai adquirir mercadorias para revenda, assim, enfim, ela vai tocar sua vida. Suponha que B tenha apurado um lucro de R$ 10 mil. Lucro de R$ 10 mil ao longo de 2018. O que B faz ao apurar um lucro de R$ 10 mil? Ela vai mandar esse lucro para a conta lucros acumulados. Vai mandar para a conta lucros acumulados. Então pronto, vou criar aqui uma conta lucros acumulados. Lucros acumulados. O valor de R$ 10 mil, que foi o lucro apurado ao longo de 2018. Então perceba que nesse momento eu tenho aqui não mais uma situação de equilíbrio. Por quê? O valor do investimento na sociedade A é de R$ 90 mil. Está lá no razonete R$ 90 mil. E o PL da entidade B é de R$ 100 mil. Ora, mas a entidade A não tem 100% da entidade B? Então veja que há um desequilíbrio. A entidade B vale R$ 100 mil, o seu PL é de R$ 100 mil, e o valor aí do investimento é de R$ 90 mil. Então tem que fazer um ajuste. Como que eu faço esse ajuste? Eu faço através do método de equivalência patrimonial. Então vou aplicar o método de equivalência patrimonial, lembra que é o lucro líquido do exercício, vezes o percentual de participação. Bom, o lucro foi de 10 mil, vezes 100%, vezes 100%. Então, eu chego que o método de equivalência patrimonial retornou para investidor A R$ 10 mil. Então, o que vai fazer a entidade A para registrar esse método de equivalência patrimonial? Ela vai debitar o ativo não circulante investimentos em R$ 10 mil. Então, aumentando o valor aí desse investimento, né? Olha lá, vou debitar aqui R$ 10 mil. E vai creditar resultado, então, positivo de equivalência patrimonial, o valor de R$ 10 mil. Isso aqui afeta o que? Positivamente o resultado da investidora, tá ok? Então veja que nesse momento eu tenho aqui um investimento contabilizado a R$ 100 mil, né? E sendo que o PL de B é exatamente R$ 100 mil. Então pronto, cheguei numa situação de equilíbrio. Equilíbrio, por quê? A entidade A tem 100% das ações de B, B tem um PL de R$ 100 mil, exatamente o valor que está ali contabilizado no ativo de A. Então, para isso que serve o método de equivalência patrimonial, é um método de ajuste. Outra coisa que a gente tem que saber ainda, como se dá a distribuição de dividendos, o reconhecimento de distribuição de dividendos pelo investidor A, quando a B, então, resolve distribuir esses dividendos. O que acontece quando a B distribui dividendos? Suponha que daquele lucro de 10 mil, ela resolva distribuir 40% para dividendos. Qual que seria o lançamento em B? Qual que seria o lançamento em B da distribuição de dividendos? Então, suponha que B resolva distribuir dividendos na ordem aqui de 40% do lucro líquido do exercício. Suponha que o estatuto fala isso. Então, o que B vai lançar? B vai lançar débito em lucros acumulados, diminuindo, né, em R$ 4 mil o valor de lucros acumulados, então diminuindo aqui o valor do PL, e vai creditar dividendos a pagar de R$ 4 mil, uma obrigação, né? Ele vai ter que pagar esses dividendos. Então, perceba que nesse momento a conta lucros acumulados vai passar de 10 para 6, né? E vai ter aqui uma conta dividendos a pagar de R$ 4 mil. Então, nesse momento a gente tem um quê? Novamente, um problema. Por quê? O PL de B vale 96 e o valor do meu investimento está de 100 mil lá na entidade A. Então a gente tem que fazer o quê? Um ajuste para refletir essa diminuição no PL de B. Então a entidade A vai reconhecer os dividendos que ele tem a receber, débito em dividendos a receber, ele tem R$ 4 mil a receber. Então, isso aqui está lá no seu ativo circulante como um direito, e ele vai creditar o quê? A conta representativa do próprio investimento. Investimento, o valor de R$ 4 mil. Então, diminuindo, ajustando negativamente esse investimento aqui no valor de R$ 4 mil.
Então perceba que nesse momento, né, o valor do investimento aqui é 100 menos 4, R$ 96 mil, que é exatamente o valor do PL da entidade B. Afinal, eu tenho 100%, a entidade A tem 100% da entidade B. Portanto, tem que bater, né? O valor do seu investimento tem que bater ali 100% do PL. Então, esse é o médio de equivalência patrimonial, tá ok, pessoal? Médio de ajuste. Bom, vamos ver como é que isso aqui pode cair em prova de contabilidade geral. Bom, já falei demais, né? Deixa eu só finalizar esse bloco e a gente já volta a falar a respeito dessas questões de equivalência patrimonial novamente. Eu quero destacar que aqui vou falar de questões absolutamente básicas de equivalência patrimonial. Quando a gente estuda contabilidade avançada, a gente pega questões mais complexas, tá ok? Mais complexas, envolvendo mais lançamentos contábeis e outras exposições a respeito do método de equivalência patrimonial, tá ok? Acredito que em contabilidade geral, apenas essas exposições que a gente viu seja suficiente. Maravilha? Para finalizar o bloco, a gente já volta com mais questões para vocês. Um grande abraço e até a próxima.